Me conta aqui, cara, por que raios inventaram o zero? Um número para medir o nada. Se você soma zero, subtrai zero, não muda nada, cara. Qual que é o motivo de alguém inventar um número para medir coisa alguma, para contar o que não existe? Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como surgiu o zero e qual que foi a importância dele. Os números surgiram há um tempão, lá na pré-história, quando os homens ainda viviam em cavernas, tá? Nessa época a galera registrava as coisas em forma de desenhos nas paredes das cavernas. Então se o homem via um cervo, ele desenhava lá um cervo. Se ele via 3 lobos, ele desenhava 3 lobos. Mas se ele não visse nenhum leão, então ele simplesmente não desenhava nada. Depois esse negócio aí evoluiu para os camponeses, que precisavam contar, por exemplo, gado. Chegou aos povos egípcios e babilônios por volta dos 3.000 anos antes de Cristo. E um bocado de tempo depois chegou também nos gregos e nos romanos, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E aproveitando que eu falei em anos, você sabia que não existe o ano zero, já que a gente está falando dele, né? Pois é, existe o ano 1 antes de Cristo e o próximo é o ano 1 depois de Cristo. O ano zero não tem, e já já você vai entender o porquê. Tem a ver com o motivo do zero existir. Mas o negócio é o seguinte, cara, tem uma semelhança entre essa galera, esses povos que eu comentei aí, que é a seguinte: se você não tem nada, você simplesmente não conta. Não existia zero, não tinha necessidade de um símbolo para representar a ausência. A aritmética, as operações básicas, tudo isso era formulado com coisas que existem. Então, para que a gente vai somar ou subtrair aquilo que não existe? Você consegue enxergar que não tinha uma justificativa para a existência do zero? Essa galera que eu citei foi a primeira a usar os números para quantificar as coisas, falar sobre a altura de uma pirâmide, a área de uma plantação de trigo ou colocar preços nos produtos que eram comercializados. Você consegue ver que os números surgiram naturalmente, cara, a partir do processo de contagem. E ninguém começa a contar a partir do zero. E é por isso que não existe o ano zero. Não faz sentido. A gente vai contar o quê com o zero? Esses números mesmo que eu citei, 1, 2, 3, 4, os números para contagem, né? Eles são chamados inclusive números naturais, porque surgiram meio que naturalmente. E será que o zero também é, ou deveria ser natural? A gente já vai chegar lá. Voltando à nossa história, com o comércio, as pessoas começaram a ter dívidas e os números negativos surgiram para representar isso. Mas ainda assim, a gente não precisa do zero. Se uma pessoa tem uma dívida de 1.000 moedas de ouro, então está lá o saldo bancário dela. E se ela paga, então a dívida simplesmente deixa de existir. Eu não preciso de um número para representar a ausência de dívida. Então, de novo, cara, por que raios a gente precisa do zero? Você que vai me contar. Sem o zero, como que a gente pode diferenciar esses dois números? Os babilônios foram os primeiros a pensar em alguma coisa para resolver esse problema. Eles costumavam deixar um espaço em branco entre os dígitos. Isso lá por volta do ano 3000 a.C. Os egípcios, mais ou menos na mesma época, eles nunca usaram nada, cara. Para diferenciar esses dois números, ia depender do contexto. Tipo igual a gente diferencia manga de manga. Pensa que bagunça, dependendo do contexto, o mesmo símbolo representa números diferentes. Os gregos, mesmo muito tempo depois, lá mais ou menos 400 anos antes de Cristo, também não gostavam da ideia de usar um número para representar o nada, já que para os gregos, cara, todo número era associado a algo geométrico, um perímetro, uma área, um comprimento, e não faz sentido nenhum pensar num triângulo de área zero. Então, para eles, o zero não existia. Com os romanos, mesma coisa, nunca existiu o zero. Para diferenciar os números, era também pelo contexto. Foi só muito tempo depois, cara, uns 500 anos depois de Cristo, é que o zero realmente ganhou respeito. E foi com os indianos, que não se importavam em ter um símbolo para representar o nada, e eles achavam que era necessário ter um símbolo que pudesse diferenciar os números, representando, por exemplo, as 0 dezenas do 108 e diferenciando e mostrando que ele realmente não é a mesma coisa que o 18. É nesse contexto que o zero surge. E mais do que um símbolo para representar a ausência, ele acabou sendo usado como um número. Foi esse camarada aí, cara, que definiu como funcionam as operações
com o zero. Somar, multiplicar por zero, subtrair o zero. Só a divisão por zero que eu não soube definir, mas isso aí é história para outro dia. E por conta dessa origem meio esquisita do zero, dele não ter surgido tão naturalmente como os outros números, muita gente na comunidade matemática não considera ele como um número natural. Diferente do 1, 2, 3, 4, 5, que são os números naturais, os números de contagem. O zero só foi necessário para a matemática para ajudar a diferenciar alguns números. Depois, para constituir operações básicas com números positivos e negativos, e hoje em dia ele é um número muito bem aceito, que a gente aprende e usa desde bem pequenininho. Mas pensei, cara, como que era para aquelas pessoas na época em que o zero não existia. Se você curtiu esse vídeo e aprendeu algo de novo sobre o zero, se inscreve no canal e clica em gostei e a gente se encontra na próxima.